E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, o GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje pra falar da nona rodada do Campeonato Brasileiro e trazer pra vocês a nossa escalação do time principal focado em pontuação, a atualização do time que a gente postou ontem, óbvio, porque sempre tem algumas mudanças, algumas opções melhores aparecem, a gente analisa melhor como os times vão para cada jogo, quem vai ser poupado, etc. Tranquilo? Lembrando que esse time tá um pouquinho caro, mas se você quiser ver as nossas escalações de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas, descrição do vídeo, e eu também peço de antemão para que você se inscreva no canal, porque ajuda muito a gente, e aqui eu sempre mostro o melhor conteúdo e mais amplo para você. Também papo com like, que ajuda na divulgação do vídeo, e se ligar também no vídeo todinho, porque nós vamos ainda falar das nossas ligas mata-matas, nós vamos abrir uma liga mata-mata daqui a 2 rodadas, vamos falar dos atuais vencedores, vamos falar da nossa liga clássica, que vai estar concorrendo a prêmios, isso totalmente de graça para você que curte o canal GSS Games, tranquilo? E sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação já totalmente armada. Primeiramente, galera, vamos com o goleiro, que é o Fernando Praz. Escalação passada a gente tinha colocado o goleiro do Flamengo, porém, como houve algumas mudanças, principalmente por causa do confronto do Grêmio, galera, é provável que o Renato Gaúcho vá com alguns jogadores reservas. Eu pude modificar algumas coisas no time e com isso sobrou mais cartoletas para eu investir também nos goleiros. E eu tô indo de Fernando Praz, galera, porque nas últimas 3 rodadas eu apostei muito em goleiros que tinham grande perspectiva de fazer SG e eles não... grande perspectiva de defesas difíceis e acabei me decepcionando. Rodada passada mesmo eu acabei escalando o Jean do Bahia. O Fernando Praz está no confronto mais favorável, que é o Palmeiras pegando o Atlético Goianiense. 2 jogos que ele já saiu com o SG. Ele está com proporção de defesas difíceis muito boa em relação ao número de gols sofridos. Isso é extremamente positivo. Uma média alta de 5.91 e das últimas pontuações dele, somente de todas, né? Somente 2 pontuações realmente baixas, um -1 e um 0.1, ou seja, Fernando Praz com certeza uma das melhores opções que temos nessa rodada. Ele tá caro, não tende a valorizar, mas para quem quer pontuar, já visando um SGzinho, quem sabe fazendo só uma defesa difícil, pra mim já tá bom. Eu só não quero é negativar. Claro que existem opções também, galera, pra quem quer fazer maiores pontuações, como o Gatito do Botafogo, Vanderlei dos Santos, que sempre tá muito bom, o Vitor, que tá desvalorizado, também é uma opção bacana, o Renan Ribeiro tem uma perspectiva muito boa de fazer defesas difíceis, o Cássio também, o Aranha é até válido, o Cruzeiro tem um ataque forte, o próprio goleiro do Flamengo é muito bom, porque a Chape vai influenciar um pouco em seu jogo, e a perspectiva é de vitória do Flamengo jogando na sua casa. Tranquilo? Então, Fernando Praz, nosso goleiro. Vamos para nossa zaga, que começa com Hever, galera. Hever é uma opção muito segura, como vocês podem ver. Tá aqui as pontuações do Hever, somente 2 negativas, várias pontuações positivas, mais do que o dobro de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas, 3 SG até agora na competição, numa média de 4.41. Provavelmente o Flamengo vai jogar com a dupla de zaga Hever e Rodolfo. O Rodolfo já voltou, provavelmente vai jogar. O Everton Ribeiro também tem uma probabilidade muito grande de já sair jogando. A média do Hever é boa, a perspectiva de vitória do Flamengo é muito grande, jogando em casa. E a Chape não está mostrando o seu melhor futebol, já mostrou um futebol melhor no começo da competição. Tranquilo? Ao lado dele nós vamos escalar, lembrando que a gente está no 3-4-3, galera, não estamos escalando laterais. Sempre lembrando para vocês que nas nossas escalações de 100 até 140 cartoletas, nós dissemos algumas boas opções de lateral na descrição do vídeo se quiser ver, tranquilo? Mas se você quiser pontuação mesmo, eu vou dar aqui indicações de meia e atacante para você mitar pesado, parceiro. Na zaga também, vamos de Hermina, né? 7.25 de média, uma média estrondosamente alta em 4 jogos, 2 SG até agora, 1 gol. Ele tem uma quantidade de roubada de bola superior ao número de faltas cometidas. Para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que se o número de roubada de bola for próximo do número de faltas cometidas ou superior em alta quantidade, é muito favorável para o defensor, porque falta só tira menos 0.5, enquanto roubada de bola lhe acrescenta 1.7. Isso acaba referenciando também a pontuação do Mina, que foi 6.6, 2.9, 10.5 e 9, ou seja, uma belíssima média,
Palmeiras é o grande favorito dessa rodada, perspectiva muito boa de pontuação. E para fechar a nossa trinca de zaga, vamos com o Balbuena. Balbuena que é um jogador que depende muito do SG, como vocês podem ver. Os 3 jogos onde o Balbuena fez boas pontuações, ele conseguiu o SG 6.1, 11.6 e 7.8. Nas outras pontuações ele foi um pouco abaixo, mas ele não é um jogador muito faltoso. O problema dele muitas vezes é a quantidade grande de passes errados que ele acaba fazendo. A média dele é muito alta, 4.74. A perspectiva dele é boa de fazer uma boa pontuação, porque o Corinthians jogando na sua arena é muito forte mesmo. O Corinthians ainda não foi derrotado na competição. O Bahia vem numa draga danada, 2 derrotas, 1 empate. Ainda tem um futebol muito vistoso, vai ter algumas voltas de grandes jogadores dele, como o próprio Regis, que jogou muito no primeiro jogo e na Copa do Nordeste. Mas eu ainda tenho boa perspectiva para o Balbuena para essa rodada. Tranquilo. Seguindo aqui, subindo para o nosso meio de campo, vamos colocar Alejandro Guerra. Como eu disse, 3-4-3. Qual é a explicação para você escalar um 3-4-3? Você está muito confiante nos meus campistas e é por isso que eu vou mostrar meus 4, que na verdade são extraordinários, são os maestros basicamente dos respectivos times que jogam. O Guerra, né? O favoritismo do Palmeiras é gigantesco, a média do Guerra é boa, 4.13. Como vocês podem ver, boas pontuações, 10.10, 9.1, 4.4 e 2 um pouquinho mais abaixo. Eu acredito que esse jogo do Palmeiras vai ser uma vitória boa do Palmeiras, pelo menos de um 3-0. Perspectiva do Guerra, pelo menos fazer uma assistência ou quem sabe até um gol. Ele tem muita falta em relação ao número de roubada de bola, isso é uma coisa ruim realmente para um jogador de meio, porém como ele é um meio ofensivo, isso não é um problema tão grande, porque como ele chuta muito a gol, ele acaba compensando esse número grande de faltas. E como vocês podem ver, ele ainda não negativou no campeonato, isso é muito bom, ou seja, mesmo quando ele não faz boas pontuações, ele também não é um jogador tão faltoso e tão ineficiente, porque ele pode até fazer falta, mas ele compensa em chute para não ter uma boa pontuação. Por isso estamos indo de Guerra. Ao lado dele nós vamos colocar Diego, né, galera? Outro maestro. O Flamengo é muito dependente do futebol, do bom desempenho do Diego. O Flamengo pode ser que comece jogando com Everton Ribeiro e Diego. Acho uma opção extremamente válida. São 2 jogadores de extrema categoria. O Diego é o grande armador desse time e está fazendo uma escadinha no Cartola, melhorando suas pontuações de maneira constante, né? 1.2, 3, 4, 7, 8.9. Jogador muito eficiente, pegando a Chape que não está vivendo seu melhor desempenho dos últimos 4 jogos, 3 derrotas e apenas 1 vitória. Jogando fora de casa, o Flamengo tem basicamente obrigação de vencer esse jogo, porque já conseguiu um empate contra o Fluminense na Bacia das Almas. Precisa mostrar um bom desempenho contra a Chape para realmente dizer que está brigando por campeonato brasileiro. Libertadores, eu acho que, como hoje em dia é G6, dificilmente o Flamengo não vai brigar. Porém, se ele começar a se distanciar muito da tabela lá de cima, que é Corinthians e Grêmio, que já estão a 4 pontos do Coritiba, vai ficar uma situação muito difícil para o Flamengo depois fazer uma arrancada de 12, 13 pontos. Não é toda hora que você consegue. E o Diego é com certeza uma das melhores opções, focando em pontuação. Também está um pouquinho caro. Depois o Rodriguinho, como eu disse, outro maestro do time do Corinthians. Muito do jogo do Corinthians passa em torno dos pés do Rodriguinho. 1 gol, 2 assistências, 6 roubadas de bolas. Um fato legal do Diego é que ele tem mais roubada de bola do que faltas cometidas. Melhor até do que o Guerra, que tem uma desproporção alta e compensa nos chutes. O Diego, além do chute, ainda tem uma perspectiva boa de roubar de bola. Não é um jogador tão faltoso. O Rodriguinho é outro que tem muito próximo também. Não é tão bom como o Diego, mas também longe de ser ruim como o do Guerra. 1 gol, 2 assistências, todas as 5 pontuações muito positivas. Quando o Rodriguinho jogou, praticamente o Corinthians sobe muito o desempenho. E até quando o Corinthians não ganha, como foi o jogo da Chape ou como foi esse último jogo, o Rodriguinho ainda pontuou muito bem, 6.5, 4.5, 8.4, 7.5 e somente uma pontuação que a gente pode dizer que não foi tão boa, que foi um 0.6, nenhuma negativada, excelente opção. Também média de 5.5 dele tá ótima. E para finalizar o nosso último maestro, para fechar um quarteto mágico, é Casares, galera. Atlético Mineiro jogando contra o Sport, perspectiva muito alta de gols. Por quê? Se nós viemos aqui, Atlético Mineiro tá mostrando uma evolução natural. O Sport já sofreu 14 gols na competição, galera. É uma defesa muito fragilizada. Só não é pior que a defesa do Vasco, do Fluminense
e do Atlético Goianiense, ou seja, a quarta pior defesa da competição. Pegando o Atlético, que apesar de não ter feito muitos gols, é conhecido como um ataque muito poderoso. O Robinho vai ser poupado. Eu acho que até determinado ponto é até bom o Robinho provavelmente ser poupado, porque eles vão ganhar mobilidade no ataque. O Robinho não tá vivendo um bom ano como tá vivendo no ano passado. E o Casares, quando tá entrando no time do Atlético, tá mudando muito o patamar do jogo do Galo. 15º colocado contra 17º. O Atlético precisa do resultado, jogando Independência. Casares, rodada passada, já meteu um gol. Acredito que tem uma boa perspectiva de meter nessa rodada também. Tranquilo? Fechando o nosso meio, vamos subir para o nosso comando de ataque, que começa com, primeiramente, Jô, galera. Eu retirei o Luan, galera, por alguns motivos. Como vocês podem até ver, até agora eu não coloquei nenhum jogador do Grêmio. Por que, Gustavo, você não colocou nenhum jogador do Grêmio? Não é certeza qual o time titular que o Grêmio vai jogar. Isso é um problema muito grande por alguns fatores. Primeiro, porque com certeza o Grêmio vai poupar. Se o Grêmio fizer como ele fez na rodada contra o Sport, que poupou basicamente o time todo, é muito difícil você colocar jogadores do Grêmio, porque você fica à mercê de apostas que não necessariamente vão dar certo e com conhecimento pequeno. E outro motivo também importante é que o jogo é contra o Coxa. Não podemos esquecer que o Coritiba é o terceiro lugar. E mesmo o jogo sendo na Arena do Grêmio e com o time todo reserva, é muito arriscado, tanto que muita gente do Rio Grande do Sul está até falando mal do Renato se ele colocar uma quantidade gigantesca de reservas. E mesmo que ele vá com os titular, a perspectiva é que provavelmente ele vai tirar grandes peças. Vamos supor, se eu escalar o Luan, chance muito grande de se o Luan entrar no jogo, ele vai sair rápido, porque ele vai ser poupado. Então eu preferi não arriscar e colocar o Jô, que também é um grande centroavante, está pontuando nas primeiras rodadas sempre muito bem, fazendo gol. Essas 3 últimas ele não marcou, teve um gol mal impedido nessa última rodada, mas é muito matador, 4 gols, 2 assistências, 6 finalizações, 13 faltas cometidas, mas como ele é um atacante, isso pouco importa, porque a perspectiva dele é boa no ataque mesmo. Tranquilo? Ao lado dele nós vamos escalar Frederico, galera. O Fred, que é nosso matador, que não tá fazendo tantos gols nesse ano, porém tem uma perspectiva muito alta, pegando o Sport, como já disse, uma defesa muito frágil, não tem um número tão alto de finalizações, porém tá conseguindo positivar mesmo assim, tá sofrendo muito mais falta do que sofria no passado, e é sempre uma opção muito boa, não podemos duvidar do Fred, artilheiro no ano passado do Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso ataque vai ser o Borja, provavelmente muito difícil o Borja não ser o titular. O William tá suspenso pelos cartões amarelos, pode ser que o Dudu volte, só que o Dudu não joga na posição do Borja. O Dudu briga de posição com o Keno. 2 gols na primeira rodada, o que fez ele ainda ter uma média muito boa, apesar das últimas 2 pontuações não serem muito boas. Só que eu acho que esse é o jogo pro Borja se consagrar. O Borja precisa muito de gols, precisa de ritmo de jogo. Foi uma contratação cara, pegando o Atlético Goianiense, que tem uma defesa muito frágil. O Atlético Goianiense tem sim uma defesa frágil demais, com 15 gols sofridos, tá naquele ramo com o Fluminense somente atrás do Vasco, ou seja, é a rodada pro Borja brilhar. Se ele não brilhar nessa rodada, meu parceiro, é mesmo que dizer assim, pô, tem que contratar outro atacante, porque o colombianozão não tá valendo a pena. E para finalizar, a Cuca de técnico, né, galera? Mas favoritismo, no meu ponto de vista, é do Palmeiras. Como vocês viram, o time caro, 170.01 cartoletas, por isso que eu indico sempre para vocês ver o nosso time mais barato, que ficou Fernando Praz, Hever e Mina e Balbuena na zaga, Alejandro Guerra, Diego, Rodriguinho e Casares no meio de campo. O ataque ficou Jô, Fred, Borja, técnico Cuca. Tranquilo? Rapidinho eu também vou falar aqui das nossas ligas para vocês, sempre lembrando para vocês que daqui a 2 rodadas, na 11ª, vamos abrir uma liga mata-mata para vocês, então fica ligado no canal que você pode ser chamado. Vou mandar um salve para as nossas 2 ligas mata-matas que ainda estão abertas, porventura eu fui eliminado nas 2. Os confrontos das quartas de finais vai ser o Cavalo Manca FC, do Bruno William Cardoso. Um salve para você, meu parceiro. Juventus de Istúriz, do Israel, que sempre vai muito bem, parabéns também. Edilson Ramos e Júlio Silva vão fazer a outra quarta. O Luciano do SCCP versus o Jonas F do Real Elite Júnior vai fazer a terceira quarta. Um salve para vocês dois. O Lucas Grunge
versus o Júlio F vão fazer a outra quarta de final. Um salve para todos vocês, os eliminados também, um salve, parabéns, e quero ver vocês novamente nessa próxima rodada. A rodada foi tensa, mas muita gente ainda conseguiu sobreviver na Bacia das Almas. Tranquilo? Vamos falar agora da nossa outra. Quarta de final é entre o Jefferson Coates versus o meu xará Gustavo Santiago. Vão fazer o primeiro confronto. Depois Gabriel Costa versus Orlando Menotti fazendo a segunda. Carlos Eduardo versus o Paulo Vitor fazendo a terceira. E o Jefferson fazendo a quarta com o Raulson Lucas. Um salve para todos vocês, os eliminados também, sempre pedindo para vocês continuarem no canal, tentando, porque terão outras ligas para vocês também. E galera, lembrando sempre também de vocês entrarem na nossa liga clássica, galera. Já estamos com 482 participantes, os 5 primeiros colocados dela vão entrar na nossa liga mata-mata paga, tranquilo? Então entra lá, link que tá na descrição e vamos mitar pesado, parceiro, tranquilo? Então galera, basicamente foi isso. O vídeo de hoje já mostrando nossas escalações, sempre pedindo para você que assistiu até aqui e não deixou o like, papou com like que ajuda muito, que todos tenham sorte, que mitem. Um abraço a todos e valeu!